Antes da gente dirigir aqui o Corolla, vamos às nossas considerações iniciais. Chave presencial, partida por botão. Já vou destacar também o cinto de segurança, que tem ajuste de altura. E junto com o cinto de segurança também temos volante com altura e profundidade, banco do motorista com altura. Dessa forma, esses ajustes são todos manuais e a gente consegue encontrar uma posição bastante confortável e agradável aqui ao volante do Corolla. Outras coisas que a gente também pode destacar é o ar-condicionado digital e automático, porém de simples zona. O volante novo, muito mais bonito do que o anterior, inclusive ele tem um acabamento bem interessante. Os botões são colocados aqui na parte frontal, lado esquerdo a gente controla funções ali do painel, lado direito nós temos aí o controle de cruzeiro e aqui na parte mais inferior nós temos os botões para interagir ali com a central multimídia, que por sinal ela é nova no Corolla, mas ela é bastante parecida à central multimídia que a gente já viu aí na RAV4, na nova RAV4 e também no Prius, aí que recebeu aí um facelift recentemente no mercado. Nós temos aqui os controles elétricos dos vidros com simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, os espelhos e até mesmo a função de rebatimento dos espelhos caso você tenha que acessar aí uma garagem um pouco mais estreita. Vou destacar também o ajuste de altura do facho do farol, que é uma coisa que nem sempre a gente encontra em carros aqui dessa categoria. Sobre a central multimídia, pessoal, essa central aqui, ela ficou melhor do que a anterior aí do Corolla, né? Ela é um pouco mais rápida, ela tem botões físicos e também tela touchscreen, então você consegue ir direto na função que você quer, mas ela não é super sofisticada, tá? Então ela já não tem GPS embarcado, você tem que usar espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, caso você queira fazer esse tipo de navegação. E tem aí as funções principais, que a gente pode dizer assim, as necessárias, mas ela não é super sofisticada. E eu também vou destacar aqui o espelho, que também tem a função de rebatimento automático, que a gente chama aí de autocrômico ou fotocrômico, como vocês preferirem, que em vez de você ter aquele tec-tec que muda a posição do espelho, você simplesmente tem um botão que ele escurece automaticamente quando você tem aí uma incidência de luz do carro que vem atrás. De toda forma, o que eu posso dizer é que o acabamento aqui é muito bom, o banco é bastante confortável e a gente percebe uma ergonomia bem interessante aqui. E com os botões aqui do lado esquerdo do volante, a gente interage muito bem ali com as funções do computador de bordo, que vocês estão vendo que a gente tem ali o velocímetro analógico, o contagiro analógico, só que do lado direito nós temos ali a tela digital, onde você consegue fazer a interação com todas essas funções. Aliás, essa tela é bastante parecida com aquela que a gente já viu, tanto no Camry quanto no Prius. Aliás, isso aí faz parte dessa plataforma TNGA de interação, que acaba sendo um pouquinho mais, digamos assim, amigável, mais usual aí para o cliente ou para o usuário do carro. Vamos para a nossa manobra. No momento que você engata a ré, você já vê aqui a imagem da câmera de ré projetada. Aliás, você tem modos de visão diferente. Esse é o modo padrão. Aí nós temos um modo que é uma espécie de grande angular, que você consegue ver melhor as beiradas, principalmente quando você tem carro se aproximando. E você tem um outro modo aqui que você pode escolher o tipo de linha de guia que você quer. Essa aqui ela mostra aquele limite de rotação quando você esterça completamente o volante. Já esse outro mostra a proximidade do carro, e esse aqui ele é até dinâmico, então à medida que você vira o volante ele vai mostrando para onde o carro está indo. Detalhe importante, tá, pessoal, não tem sensor de estacionamento nem dianteiro nem traseiro, então você tem que ficar prestando atenção na câmera para fazer a manobra a hora que você está se aproximando do obstáculo. Volante tem assistência elétrica. Isso é muito bom, porque ajuda a economizar combustível e também ajuda a ser mais leve as manobras. Então a gente consegue ver que a câmera de ré funciona muito bem, mas sempre atenção a ela, porque não vai ter bip nos obstáculos. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui nos tachões. Lembrando que temos um pneu aqui de perfil 45. Vamos alinhar aqui com os tachões. Suspensão é boa, é firme, o isolamento acústico é muito bom, mas a gente percebe que a suspensão está bem mais firme do que o Corolla anterior. O Corolla anterior era mais suave, então aqui ela está mais durinha. A gente sente que copia mais ali o tachão. De toda forma, ela é muito consistente e o isolamento acústico funciona muito bem. Vamos ver como é que o carro ficou na lombada. Vamos passar 30 por hora para ver se a frente ficou mais baixa, mais alta. Vamos ver como é que ele está aqui na lombada. Acertando a velocidade em 30.
passou fácil, hein? Passou fácil, na primeira não bateu, raspou nada, passou muito bem, nenhum barulho maior aqui dentro. Vamos para a segunda lombada, a gente sabe que essa aqui é um pouco mais difícil, também nos 30 km por hora. Vamos acertando a velocidade aqui em 30. Olha, pessoal, deu uma raspadinha lá na frente do carro, nada muito sério, mas eu senti a raspada aqui. De toda forma, passou na lombada com certa tranquilidade. Vamos ver agora o blocreto, como é que fica o isolamento acústico do carro. Muito bom isolamento acústico. Terceira lombada, 30 por hora. De novo, uma raspadinha suave lá na frente. Nada muito provocante, mas teve a raspadinha, a gente percebeu aqui que o carro raspou um pouquinho. Agora vamos para a quarta e última lombada, 30 por hora. Raspou também um pouquinho. O carro não chega a bater, ele raspa. De toda forma, a gente percebe que a suspensão, apesar de firme ali no tachão, aqui ela consegue até que absorver bem a irregularidade do piso. Você não sente o carro balançando muito, o carro se mantém confortável. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia e vamos para a nossa manobra de fim de rua, virando todo o volante. Olha, tive a impressão dele virar mais pouquinha coisa mais que 90 graus. Tem que prestar atenção porque ele não tem sensor nem dianteiro nem traseiro, mas a câmera de ré acaba ajudando bastante. Vamos desvirar aqui o carro, fazer a manobra de ré. E a gente saiu quase que alinhado com a rua, saímos um pouquinho para a esquerda. O que a gente pode dizer aqui? Que o raio de giro, o diâmetro de giro do Corolla não é tão grande assim quando a gente leva em consideração que isso aqui é um sedã médio. Então, manobrar o carro, tirando a ausência dos sensores que emitem aí os sinais sonoros, que acaba ajudando, é bastante tranquilo. Suspensão é macia no geral, ela só fica um pouco mais dura quando o obstáculo aí é um pouquinho maior. A frente do carro não é tão baixa, ainda que ele tenha raspado nas lombadas, a gente já teve carros que rasparam muito mais ou bateram muito mais. Então a gente pode dizer seguramente que essa suspensão está bem adaptada para o Brasil, obviamente guardadas as devidas proporções e limites, mas que o cliente não vai achar nem problemas de fragilidade e também nem vai achar ela muito dura, sendo assim um pouco mais confortável. Outra mudança muito importante nesse carro é que esse câmbio CVT agora ele tem uma engrenagem de partida. Então quando você arranca com o carro, ele não dá mais aquela sensação de patinagem que você normalmente tem nos carros de CVT. Não quer dizer que o carro está patinando, isso quer dizer que ele dá uma sensação. O que eu vou fazer aqui? Eu estou numa subidinha, eu vou parar o carro e vou sair com ele para a gente ver se dá uma certa diferença. Vou até acelerar um pouquinho mais. Vamos lá, ó. Vocês podem perceber, olha, que o comportamento do giro, do contagiros, ele é muito mais parecido com um câmbio automático ou até mesmo um câmbio manual. Eu vou repetir o procedimento aqui para a gente poder prestar bastante atenção. Olha só, saindo com o carro, você está vendo que o contagiros não sobe daquela vez, ele vai subindo de forma mais progressiva? Isso é esta engrenagem de partida, que te dá mais conforto, dá mais confiança na saída do carro e obviamente também deve ajudar bastante numa eventual aceleração mais forte, principalmente de 0 a 100. Hora da gente dirigir aqui o Civic, mas antes as nossas tradicionais considerações. Também sistema de chave presencial, partida por botão. O carro também conta aqui com cinto de segurança com ajuste de altura. O volante também tem ajuste de altura e profundidade. E o banco também tem ajuste de altura manual. Nesse ponto, os recursos são parecidos com o do Corolla. Porém, eu já vou destacar para vocês que no Civic você tem a sensação de sentar mais baixo. Então, ele te dá uma sensação mais esportiva. Porém, quem está procurando por conforto, talvez não goste tanto, ache o Corolla melhor. No Corolla você tem uma posição mais confortável, mais ergonômica. Aqui você tem mais essa posição de, vamos dizer assim, pilotagem, né? Uma sensação de cockpit aqui no carro. O Civic também tem volante multifuncional, lado esquerdo que controla as funções do painel, lado direito que nós temos o controle de cruzeiro. Só que aqui a gente já começa a ver algumas diferenças. No que diz respeito ao painel que está na frente do motorista, essa versão aqui
não tem ponteiros analógicos. A gente tem uma tela gráfica ali na frente, onde você consegue acessar diversas informações do computador de bordo. Você tem ali o contagiros na parte mais externa, você tem o velocímetro. Então você tem uma tela muito mais bonita, muito mais moderna, em vez de usar aí o tradicional ponteiro, né? Outra coisa também que eu já vou destacar é a presença do ar-condicionado digital automático de dupla zona. Então você tem uma temperatura para o motorista independente da temperatura do passageiro. Você pode fazer ajustes diferentes ou simplesmente sincronizar as duas temperaturas, e isso é mais conforto, principalmente para casais. Também vou fazer um parênteses importante aqui na organização do Civic. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Na minha opinião, eu gosto. Essa disposição de console que esse carro tem. Então ele tem um console aqui mais superior, e na parte inferior aqui embaixo ele tem uma outra área para você guardar coisas, né? E ali inclusive fica a porta USB para você poder fazer a conexão do celular com Android Auto e Apple CarPlay. E você tem uns compartimentozinhos aqui na lateral que são muito úteis para você colocar smartphones e moedas. Então eu gosto desses dois consoles em desnível. E também essa parte central aqui, onde você tem aqui dois porta-latas ou dois porta-copos, e também tem o descansa-braço com mais um compartimento aqui. Eu acho essa organização muito legal. Importante destacar, o Civic tem freio de estacionamento elétrico. Não que isso seja uma grande vantagem sobre o acionamento manual do Corolla, só que aqui nós temos a função brake hold, e isso faz diferença, porque você está no trânsito pesado, aperta o brake hold, você pode tirar o pé do freio e o carro não se move. Então isso é a principal diferença, não tanto o acionamento, mas a função do brake hold, que é mais legal. O carro também tem aqui os botões dos vidros com simples toque, abertura e fechamento. Também temos a função do rebatimento dos espelhos, como a gente encontra no Corolla, e as demais funções elétricas. Mas a organização de consoles do Civic me agrada mais. Eu acho ela mais versátil, a gente consegue guardar mais coisas aqui, acomodar melhor. E o sistema de ar-condicionado Bizone, além do freio de estacionamento elétrico, acrescenta mais versatilidade aqui ao Civic. Não esquecendo também o painel totalmente virtual ali, que é um item de modernidade bem mais interessante. Só pra gente não esquecer, a central multimídia do Civic também é mais completa aí do que a do Corolla. E nesse caso nós já temos um vídeo aí no canal, quando a gente testou aí o Civic Touring. A gente fez um vídeo bastante detalhado da central, e eu posso dizer que essa central é praticamente igual àquela que a gente testou. Tem umas pequenas diferenças, mas o funcionamento, os recursos são praticamente os mesmos. E aí essa central é bem melhor do que a do Corolla em matéria de recursos. E o espelho autocrômico também está presente aqui no Civic, como acontece lá no Corolla. Hora de dirigir aqui o Civic, eu já vou destacar que o carro também tem câmera de ré com modos diferentes de visão. Um grande angular, um modo normal, um modo mais perto. E a gente consegue ver aqui também que nós também temos a linha de guia. Só que detalhe interessante, esse carro tem sensores dianteiros e traseiros, e isso ajuda bastante na hora de fazer as manobras, porque além da imagem da tela, você tem os sensores que te ajudam aí na hora que você está se aproximando dos obstáculos. Mesmo que você não esteja prestando atenção aí na tela, você vai conseguir perceber o obstáculo por conta do sensor de estacionamento. Olha lá. E isso faz toda a diferença na hora aí de você fazer manobras, principalmente em lugares mais apertados ou que você não está enxergando muito bem, até por conta de luminosidade. Vamos ver como é que o carro se comporta agora nos tachões. Lembrando que o Civic tem um pneu um pouquinho mais alto do que o Corolla. Bom, suspensão também é bastante consistente, isolamento acústico é muito legal. Agora, aqui no Civic, o tachão foi um pouco mais suave do que no Corolla. No Corolla a gente sentiu um pouco mais, aqui a gente sentiu menos o tachão. Isso aí deve ser até por conta da diferença do pneu. Vamos fazer o teste aqui na lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai aqui na lombada. Vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora. Vamos lá. Primeira lombada passou numa boa, não bateu, não raspou, mesma coisa que o Corolla, foi bastante tranquilo. Vamos ver a segunda lombada, que é um pouquinho mais difícil aí que a primeira. Vamos acertar a velocidade aqui em 30, vamos lá, 30. Também raspou o bico
como aconteceu aí com o Corolla. A gente percebeu que a suspensão é um pouquinho mais baixa, mas ele deu aquela raspadinha. Vamos ver o blocreto agora, como é que o carro se sai. O isolamento acústico vai muito bem. Vamos acertar a velocidade aqui em 30 na lombada. Aqui a gente já percebeu que a frente do Civic bateu mais do que a do Corolla. Nitidamente o Civic é mais baixo. Vamos para a quarta e última lombada. Vamos acertar aqui nos 30 por hora. Também raspou mais do que o Corolla. Não muito mais, mas raspou um pouco mais. E aqui nos desníveis do blocreto, o que eu posso dizer? Já aqui a suspensão do Civic é um pouco mais dura. A gente percebe que ela copia mais o desnível do chão. Nesse ponto o Corolla é um pouco mais confortável e o Civic é um pouco mais firme. Vamos agora aqui para a nossa manobra de fim de rua. O carro está alinhado com o lado direito da guia. Vamos virar todo o volante. Olha, pessoal, eu tive a impressão do Civic virar um pouquinho mais que o Corolla, mas vamos desfazer a manobra aqui. Volante com assistência elétrica, também bem macio para você poder fazer a manobra. Não, pessoal, o Civic usou um pouquinho mais de espaço que o Corolla aqui nessa manobra, mas a diferença é bem pequena, tá? Não é muito grande, mas é mínima a diferença. Dessa forma, o que a gente pode dizer? No que diz respeito à manobrabilidade, o Civic vai um pouquinho melhor, porque ele tem os sensores dianteiros e traseiros. A suspensão do Civic se mostrou um pouco mais firme no que diz respeito a ondulações do piso e o bico do carro um pouquinho mais baixo. É muita diferença? Não, as diferenças são pequenas, mas elas existem. Então o Corolla é mais confortável para desnível, porém o Civic acaba sendo um pouco melhor no que diz respeito a passar em tachão, mas tudo muito próximo um do outro. O Civic tem a transmissão continuamente variável sem o recurso da engrenagem de partida, mas ela é muito bem ajustada, até mesmo em relação a outras transmissões CVTs que a gente já viu aí no mercado. Vamos fazer o testezinho aqui para ver se dá muita diferença do Corolla. Vou parar o carro aqui na subida e vou dar aquela aceleradinha. Vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos lá. Ó, vocês podem ver que o giro, quando você dá essa acelerada, ele sobe um pouco mais. Isso é característica da transmissão CVT. É muita diferença? Não, mas ele sobe um pouco mais. Vamos repetir de novo aqui, parando o carro. Vamos acelerar. Olha lá. Depois ali é que ele começa a funcionar de forma mais linear, mas você percebe essa subida aí, que acaba sendo, digamos assim, o ponto que incomoda um pouco os motoristas, porque quando você faz uma aceleração muito consistente na estrada, essa subida de giro, ela se torna muito rápida e dá a sensação da patinagem. Não está patinando, é característica do CVT. De toda forma, aquela engrenagem de partida acaba fazendo diferença em favor do Toyota Corolla. Com o Civic EXL aqui nesse comparativo, nós aproveitamos o carro para testar mais um equipamento da FAAF-TEC e nós estamos falando do Shift Power. Equipamento que nós já testamos aí no passado, lá no comparativo do Golf GTI com o Volvo V40. Só que aqui tem uma novidade muito legal, pessoal. Nós testamos a versão 4.0 do Shift Power. E o que ele tem de novidade? Ele continua funcionando igual aquele que nós testamos no passado. Então, ele tem lá os modos de condução, o botão que fica ali no painel, onde você consegue configurar o modo, até mesmo o modo manobrista ou o bloqueio aí do pedal do acelerador completamente. A grande novidade agora é que a versão 4.0 permite integração com o seu smartphone, quer seja ele Android ou iOS, no caso do iPhone. E aí você baixa um aplicativo e com esse aplicativo você consegue fazer muito mais coisas. Além de você configurar os modos diretamente do seu smartphone através de uma interface Bluetooth, você também consegue configurar os modos com mais precisão. Você consegue escolher a porcentagem exata que você quer em cada modo de atuação. Tem mais novidade, você também tem gráficos diferentes, você consegue trocar o histograma do gráfico para que ele tenha uma atuação linear ou uma atuação logarítmica e dessa forma a resposta do pedal também muda. E outra novidade muito legal, quando você configura o modo manobrista lá no seu smartphone, ele tem um reconhecimento automático. Então, você colocou o carro em modo manobrista.
Na hora que você sai do carro com o seu smartphone, ele automaticamente entra no modo manobrista. Quem pegar o carro a partir daí, fica com aquela programação do pedal limitado. No momento que você retorna ao carro com o seu smartphone, ele desabilita o modo manobrista e você consegue usar o seu carro normalmente ou até mesmo no modo que você já havia deixado configurado. E existe uma proteção para mesmo a pessoa tendo o botão no carro, ela não consegue tirar o carro do modo manobrista se ela não tiver lá o smartphone configurado, que inclusive tem um processo de senha para evitar violações e outras pessoas conectando no seu equipamento sem a senha de segurança. Como vocês estão vendo, o Shift Power 4.0 evoluiu, ficou muito legal aqui nesse carro, nós testamos e inclusive temos um vídeo no canal detalhado mostrando tudo isso que nós falamos na prática, funcionando. A instalação continua sendo simples, você mesmo consegue fazer em casa, mas se você quiser usar um instalador, você também pode, para ficar com um acabamento ali mais bonito. E vale a pena conferir aqui o equipamento, já está disponível aqui para o Civic 2020, também tem aí para o novo Corolla. É só você consultar aí o pessoal da Faftec, usar o equipamento, que fica bem divertido dirigir o carro aqui com o novo recurso. Agora chegamos na parte do vídeo que provavelmente você, internauta, deve estar esperando muito. Vamos colocar os dois carros aí numa arrancada de 0 a 100 para saber qual deles que vai melhor nesse quesito. Afinal de contas, quem não gosta de desempenho? E o Corolla trouxe uma série de novidades, né? O câmbio aí com a engrenagem de partida, vamos ver se isso aí faz diferença. Lembrando também que esse motor aqui é um pouco mais potente que o do Civic. Outra coisa importante, vamos fazer o teste de consumo com os dois modelos. Afinal de contas, muita gente quer saber como é que eles se comportam. E nesse teste de consumo, vamos usar gasolina. Por quê? Mesmo a gasolina não sendo mais vantajosa financeiramente falando aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos, a gente entende que a gasolina é mais usada pelo Brasil. Dessa forma, vamos levar uma informação mais genérica. E também, a gasolina nos dá maior autonomia com os carros. Portanto, vamos fazer os dois testes, vamos ver como é que os dois se comportam. Lembrando que o teste de consumo será prioritariamente de estrada, uma pessoa em cada carro e ar-condicionado ligado. Conforme o previsto, o Corolla acabou sendo um pouquinho melhor aí na aceleração de 0 a 100 em relação ao Civic. Afinal de contas, temos um motor um pouco mais potente aqui, também com mais torque. E não podemos esquecer, aqui o câmbio CVT tem uma engrenagem de partida. Dessa forma ele consegue aproveitar melhor o rendimento do motor. Agora, cabe destacar, a diferença não foi tão grande assim. E a média de consumo também deu a lógica. Olha só, a gente teve um percurso aí de aproximadamente 30 quilômetros. Como sempre, existe uma pequena diferença de odômetro de carro para carro. O Civic marcou 30,1 e o Corolla marcou 30,4 km por litro. A média do Corolla foi de 17,1 e a do Civic de 16,7. Como vocês podem ver, os números são bastante próximos. Agora, por que deu a lógica? Por que o Corolla foi melhor? Primeiro, no Corolla nós temos um motor mais moderno de ciclo Atkinson. A gente sabe que esse ciclo é mais eficiente para consumo de combustível e não por acaso que os carros híbridos usam esse ciclo. Já o Civic usa um ciclo Otto, que é mais indicado aí para performance. E também temos outra coisa importante. O Corolla tem duplo sistema de injeção direta e injeção indireta. E o câmbio do Corolla também é um câmbio mais moderno. Mas de toda forma a gente consegue ver que os números foram bastante próximos entre os carros, com uma pequena vantagem para o Toyota Corolla. Mais uma vez a gente contou aí com o apoio da Multiclass Corretora de Seguros para saber como é que fica o seguro dos dois modelos. Obviamente a gente pegou um perfil de um cliente que é comprador desses dois carros, homem, casado, na casa dos 55 anos. E olha só, o Corolla teve uma franquia que variou aí de R$ 2.300 a R$ 6.100. No Civic, a franquia variou de R$ 2.300 a R$ 6.700, um pouquinho acima. O seguro do Corolla variou de R$ 1.900 a R$ 3.600. Já o do Civic variou de R$ 2.200 a R$ 4.000. Como vocês podem ver, os números são bastante próximos, mas o caso de seguro é muito específico, porque ele vai variar de cidade para cidade, pessoa para pessoa. De toda forma,
a gente viu uma pequena vantagem aqui para o Toyota Corolla. Outro ponto muito importante aqui é a questão do pós-venda. Como é que fica o depois com esses dois carros? Para isso a gente juntou o valor das revisões até 60 mil quilômetros. E olha só, o Civic, juntando todas as revisões, dá 4.722. Já o Corolla é bem mais em conta, 3.872. Estamos falando de quase R$1.000 de diferença aí no plano de manutenção preventiva dos carros. E tem mais coisa, o Civic tem 3 anos de garantia e o Corolla, pela primeira vez, um carro da Toyota tem 5 anos de garantia total. Dessa forma, a gente consegue ver uma clara vantagem para o Toyota Corolla quando o assunto é garantia e pós-venda. E assim nós vamos concluindo mais um super comparativo que você só encontra aqui no nosso canal comigo, Jorge Augusto. Então vamos às considerações finais. Bom, pessoal, até o presente momento, em todos os comparativos que nós fizemos, eu nunca encontrei dois carros tão próximos no resultado final como eu vi aqui nos dois modelos, tanto no Civic quanto no Corolla. Bem diferente do que aconteceu aí com os irmãos maiores, o Accord e o Camry, que eram mundos completamente diferentes, aqui os dois carros estão verdadeiramente muito próximos. Quais são as considerações que eu posso fazer aqui? O Civic se destaca em algumas coisas, como por exemplo o design. É um design mais arrojado, mais moderno, por assim dizer, com essa linha que sugere um coupé. E a dirigibilidade dele, o acerto de suspensão, de volante, dá um carro um pouco mais esportivo para quem gosta dessa coisa da condução. Não estou dizendo que o Corolla fica muito atrás, mas o Civic se destaca. Por outro lado, quando o assunto é conforto e eficiência no geral, o Corolla também se destaca um pouco nesses itens. De novo, não estou dizendo que o Civic está muito atrás, mas a gente consegue perceber isso um pouco mais no Corolla. Então vocês me perguntariam, qual carro que eu compraria? Pois bem, eu vou ser muito sincero para vocês. Se não fosse esse Corolla, eu jamais compraria um Corolla. Não porque o carro é ruim. Pelo contrário, o carro é muito bom e ele prova isso nos números de venda. Mas eu nunca gostei do visual do Corolla. Eu sempre achei o visual do Corolla que deixava um pouco a desejar. Mas esse carro aqui mudou e mudou bastante a minha opinião. Não quer dizer que eu escolheria o Corolla, porque o Civic também tem muitas coisas legais. Hoje, eu não teria uma resposta clara para dar para vocês de qual desses dois carros eu compraria, porque eles estão verdadeiramente muito próximos. Então seria uma coisa muito pessoal que teria que ser analisada com um pouco mais de detalhe em função da preferência de cada pessoa. De toda forma, temos dois super competidores aqui. Corolla melhorou e melhorou muito. O Civic ainda continua sendo um excelente carro na categoria, mas eu diria para vocês, temos aqui um empate técnico entre os dois carros. Gostou do nosso trabalho? Quer ver mais comparativos como esse? Por favor, deixa aí o seu like, afinal de contas é assim que a gente mede a sua satisfação com toda essa dedicação que a gente tem sempre para levar uma informação completa para vocês. E se vocês não se inscreveram, por favor, façam isso. Afinal, somente aqui no nosso canal e comigo, Jorge Augusto, que vocês sempre encontram os comparativos mais detalhados e completos para vocês.